Meu nome é Luiz Veli, sou venezuelana, tenho 32 anos e faz 7 anos que eu estou no Brasil. Como é que é a sua cidade na Venezuela? A minha cidade. A minha cidade é uma das mais quentes do país. Lá é só sol, sol, sol. E é chamada da Tierra del Sol Amada, porque é muito calor, é muito quente. As pessoas são muito... Assim, tem um sentimento muito forte pela cidade, que eles ainda falam que é uma república independente da Venezuela. São bem regionalistas, assim, são defensores, assim, defende muito a nossa cidade. Por que você veio para o Brasil? Eu vim para o Brasil por conta da crise do país. No ano 2017, que foi que eu vim, a crise já estava bem avançada. E era muito difícil você conseguir comprar comida, pasta de dente, papel higiênico, todo esse tipo de coisas que a gente precisa para nosso dia, não tinha mais como comprar. E se você comprava, por exemplo, você comprava pelo final da nossa identidade. E tinha cada dia para uma coisa. Então, toda sexta-feira, que o meu número era o número 9. Então, toda sexta-feira era que eu conseguia comprar uma pasta de dente. Se na semana toda eu não tinha, então não tinha como comprar só aquele dia, que era na sexta-feira. Aí eu tinha que dormir no mercado, fazendo a fila de quinta para sexta. Ficou muito, muito difícil. No momento de absorventes, de coisas assim, era muito difícil. E teve uma amiga que ela já trabalhava aqui, em Roraima, em Boa Vista. E ela ofereceu uma vaga de doméstica, onde ela estava. E a situação já estava difícil lá, tinha problemas com meu ex-marido. E foi como a solução perfeita, o escape de tudo, o escape da situação da pobreza do país, o escape de viver um momento diferente, afastada do que estava acontecendo com o meu relacionamento. E vim pra cá pra tentar novos, assim, um recomeço, né? Quando saí de lá, pensei, eu trabalho 6 meses, que quase todos nós pensávamos desse jeito, eu trabalho 6 meses, faço um dinheiro e eu volto. Só que isso nunca aconteceu. Passei por muita situação difícil lá em Roraima, antes de melhorar tudo pra mim, né? Passei 3 meses trabalhando numa casa, que foi onde eu cheguei. E foram meses difíceis, porque não sabia falar a língua, não entendia as pessoas não entendiam o que eu estava falando. E aí eu fiquei sem emprego e teve que sair na rua, procurar assim, de casa em casa. Aí vendia salgados de porta em porta, café, din-din. Vendi um monte de coisa assim, lavei carros, até chegar num ponto que consegui um emprego fixo, porém sem carteira assinada, pouco salário, mas mesmo assim ainda compensava por conta que eu ajudava meus pais na Venezuela e eu mandava alguma coisa, R$ 30, sei lá, e ainda era dinheiro para eles lá, porque o país na pobreza que estava, então não me importava ganhar pouco, porque conseguia ajudar eles. Como foi o seu percurso até o Brasil? É um percurso. Eu entrei por Roraima, né? Aí assim, eu passei quase 2 dias de ônibus, desde que eu saí da capital da Venezuela, né? Morava em Caracas. Aí para chegar até a fronteira, passar... Fiquei um tempo, acho que foi até 2021, fiquei em Roraima. Dali eu conheci meu atual marido, né, meu esposo, e ele é carioca. Então a gente morou 1 ano junto lá e ele falou, vamos embora pro Rio. Falei, vamos. Aí eu teve que vender todas as minhas coisas lá
E a gente veio pro interior do Rio, para a cidade de Três Rios. Aí a gente esteve lá até o ano passado, que vim para cá, para São Paulo, de férias. E, assim, não estava fazendo nada lá em Três Rios, não trabalhava, ficava só em casa mesmo e vim para cá e teve a oportunidade de o emprego que eu estou agora. A minha amiga falou, tem uma vaga lá na escola, trabalho de limpeza. E eu falei para ela, eu quero, quanto que é o salário? Aí a gente conversou sobre o salário e eu achei bom. E falei para meu esposo, olha, tem uma vaga de emprego aqui em São Paulo, uma oportunidade muito grande, a gente vai estar perto, que eu só via ele uma vez no mês ou cada 2 meses, porque ele trabalhava aqui, alojado aqui, então ia para lá esporadicamente. Ele me apoiou e a gente trouxe todas essas coisas tipo, do Rio para cá e até agora estamos aqui. E espero ficar aqui, gosto muito de São Paulo. São Paulo pareceu muito com a cidade de Caracas, onde eu morava, então gosto. O que São Paulo tem chamado sua atenção até agora? Tudo. As baladas, a vida noturna, o ambiente, as pessoas não olham para mim com receio. Tipo, eu falo, eu sou venezuelana, e eles, ai meu Deus, como, sabe, não é uma coisa que eles sentem que eu vou tirar o emprego deles, igual acontecia em Roraima, ou que eu vou fazer alguma coisa errada, igual acontecia lá. Roraima é um estado muito xenofóbico por conta da grande massa de imigrantes que tem lá. Então lá a maioria das pessoas são ruins, a maioria dos venezuelanos, tipo, não presta, todo mundo acredita que todos são ladrões, que as mulheres todas trabalham como garotas de programa, assim, entendeu? Então a maioria das pessoas tem esse conceito lá. Aqui não. Aqui eles interessam, eles não acham engraçado que eu não falo com sotaque brasileiro totalmente, mas é aceitação mais que tudo, a aceitação daqui do estado. É muito legal isso. A oportunidade de emprego é enorme. Em todos os lados você encontra um emprego. Você pode ir em qualquer lugar que tem uma placa, que tem alguma coisa que mesmo que não se encaixe na sua profissão, sei lá, você consegue se virar aqui muito fácil. Nos seus primeiros dias no Brasil, como as pessoas te ajudavam aqui, mesmo sem saber o português? Como as pessoas me ajudavam? Eu acho que era mais por o sentido assim, tinha que um pouco de pena, sabe? No começo, que eu não conseguia falar, era frustrante. Não sei, eu chorava tanto. Eu chorava muito, muito porque eu não conseguia me comunicar com as pessoas. Então, assim, às vezes, que saía para catar latinhas, né? As pessoas, não tenho latas, mas, toma R$2, alguma coisa. Nossa, isso me deixava tão triste, né? Ai. Não era pra ser assim, né? Ajudavam com comida, assim, por exemplo, saía pra procurar emprego e, come aqui. Não era todas as pessoas, né? Tinha pessoas que fechavam as portas. A minha voz tá tremendo. Ai, meu Deus. Às vezes você falava, eu não tenho emprego, mas eu vou dar teu número pra alguém te ajudar. Ai, meu Deus. Ai, desculpa. Foi difícil, porque assim, não tinha muita ajuda, né? Por conta de como a gente é visto lá. Como os venezuelanos é visto lá. Então, mas mesmo assim, eu conseguia fazer qualquer coisa. Lavar pratos. Ganha R$20. Então, eu lavava os pratos e eles me davam comida e ganhava R$20 pra... Assim, mais pra ajudar, né? Mas trabalhei nisso. Nesses 7 anos que eu estou aqui, teve muita mudança na minha vida. Teve muito processo, sabe?
e muito progresso. Então, assim, relembrar daquilo que me levou até hoje, daquilo que faz parte de mim, obviamente, às vezes é complicado, né? Mas também é satisfatório, porque eu precisava passar por tudo aquilo para me encontrar hoje do jeito que eu me encontro, bem, do jeito que eu posso curtir o que eu quero, posso ajudar meus pais, posso ter tudo o que eu quero. Antigamente, quando eu cheguei, eu queria uma água, eu não tinha para comprar aquela água. Hoje, se eu quero, eu posso comprar 10 águas numa vez. Então, assim, tudo isso me levou até hoje. E, assim, é um momento de superação. E acho que isso é a parte que me deixa sensível por conta daquilo. Tipo, 7 anos atrás, eu não sabia se eu iria conseguir. Eu tinha muito medo. Mas hoje em dia, olha, dou parabéns pra mim. Porque foi legal. Mesmo difícil, é legal. A partir de qual momento você se sentia uma vencedora aqui no Brasil? Nossa, acho que foi no momento que eu recebi meu primeiro salário. Nossa, foi emocionante demais. Primeira coisa que eu falava pra minha amiga, me ajuda a mandar dinheiro para meus pais. Você sabe alguma coisa? Antigamente era mais difícil conseguir como enviar dinheiro para lá, porque não é uma coisa que é legal, né? Não é. Então, assim, ficava difícil. Mas uma coisa, meu Deus, eu consegui pelo qual eu saí do meu país. E quando comecei a falar o português, não, com 3 meses aqui, eu já conseguia me comunicar com as pessoas, tentar vender o que eu estava vendendo, com os salgadinhos, os picolé que vendia, né, din-din, chup-chup, acho que chamam aqui. Então, assim, tentava, quando a pessoa me entendia, isso também foi assim, eu me senti muito bem, porque não todos conseguem falar a língua assim rápido, né, e mesmo que acredite que está falando, outra pessoa não está entendendo. E no momento que eu sentia, nossa, está me entendendo, eu falei, é um avanço e estou vencendo. Como era morar na Venezuela nos bons tempos do país? Quando eu morava na minha cidade, minha cidade é Maracaibo, que é o estado do Sul. Ele é fronteira com a Colômbia. Eu vivia de festa em festa. Eu estudava, trabalhava e no momento livre era festa. Era muita balada, era churrasco, era sopa, era momentos de famílias que a gente compartilhava e qualquer evento era perfeito para a gente compartilhar em família, para a gente se juntar, para a gente se divertir, para a gente passar um tempo juntos. E à medida que, obviamente, a crise foi passando, assim, eu conheci meu ex-marido e aí eu fui morar para Caracas, que é a capital. Lá também era a mesma coisa, era a vida, era todo o tempo saindo. Eu estava na praia, em casa, a gente saía muito, comia muito na rua. E à medida que a crise foi avançando, tudo isso foi diminuindo. As pessoas começaram a sair do país. Aí foi ficando um pouco vazia a cidade. Você que mantém contato com seus pais, o que eles falam sobre a realidade atual do país? Que tudo é difícil. Atualmente, a nossa moeda, que é o Bolívar, né? Os bolívares fortes, não tem mais valor no nosso país. Lá, tudo é vendido em dólares. Atualmente, tudo. Aí eu falo com a minha mãe, ela fala, fui na farmácia para comprar o medicamento para a pressão do teu pai. Foi $3. Falei, gente, $3. Eu tento fazer a conversão para os reais, né? Mais ou menos fazer uma ideia de quanto que são as coisas. E tudo é caro, tudo é difícil. Ou não tem a energia, falta muito, a eletricidade é muito problema, a internet é muito ruim. Tem dias que eu não consigo falar com minha mãe porque não tem energia, não tem internet, ou a internet caiu e faz um reporte lá no canal de atendimento e simplesmente ele nem é passado para o técnico. Eles dizem que faz, mas simplesmente não faz porque não é importante, entendeu? Então
É tudo muito difícil lá, muito complicado. Se você não ganha em dólares, você simplesmente não vive. E todo mundo, assim, as pessoas que estão lá já estão acostumados com essa vida e resignados que eles, tipo, não vão sair do país, igual meus pais. Eu cansei de falar, pedir para eles, mãe, vem para cá, pai, vem para cá. Mas eles já são velhos, né? Então, tirá-los de lá seria difícil para eles por conta da língua. Acho que seria muito frustrante para eles aprender. Então, não faria isso. O acolhimento do brasileiro com o estrangeiro era o que você imaginava ou te surpreendeu? E me surpreendeu porque eu não tinha noção de como seria. Porque uma coisa é nós ser as pessoas que recebem lá. Já conheci muitos estrangeiros lá, tinha muitos amigos de fora. E eu sempre tratei muito bem, sempre acolhi, sempre tentava dar o meu melhor para eles, que se sentissem acolhidos, né, bem. E quando eu cheguei aqui, em muitas partes não tinha, obviamente, isso. Só eles iam falar, é venezuelana, cuidado. Mas as pessoas que me acolheram, as pessoas que me ajudavam, pelo menos tem uma amiga que o apelido dela é Loira. Até hoje ela fala, a única venezuelana que eu conheci que gente boa é a Beli, porque ela também me deu, assim, ela recebeu de mim o que ela deu para mim. Sempre foi carinhosa, sempre me apoiou. Nos momentos que estava passando mal ou faltava alguma comida para mim, ela sempre esteve. Então, assim, ela é uma pessoa que acho que eu vou levar para o resto da minha vida. Eu quero oferecer um espaço para você enviar uma mensagem de gratidão para os brasileiros. Ok. Eu só tenho para dizer obrigada, de verdade. Obrigada a todas as pessoas. As pessoas que conheci desde em Roraima. Hoje considero a minha família, as pessoas com quem trabalhei, morei, me apoiaram. Que as meninas que já cuidei, que ainda mantenho contato e amo de paixão. As pessoas que conheci em Três Rios, que para eles lá, a cidade pequena, impactante, tipo, uma estrangeira aqui e tudo. Muito obrigada a elas também. E a São Paulo, né? A minha amiga, meus amigos aqui. O pessoal da escola que trabalho, porque eles também me fizeram sentir parte do Brasil.